Olá, queridos que têm nos prestigiado com esse canal de O Perito. Eu sou Luciano Andrei Chatri, sou perito de engenharia e vou trazer para vocês hoje a relação da riqueza de uma nação, a engenharia e as invenções. Vamos lá? Então, pessoal, com certeza todos que nos acompanham já se perguntaram de onde vem a riqueza das nações. É claro que existem fatores geopolíticos, existe aí a questão até mesmo de invasões, pilhagens, imperialismo, domínio, extensão territorial, riqueza de subsolo, riquezas humanas, pessoas, universidades, livros. Tem até uma frase que diz que uma grande nação se constrói com homens e livros. Então tudo isso já foi muito explorado. Eu quero trazer aqui uma pauta para que a gente possa aprofundar a relação da engenharia com a riqueza das nações. A engenharia, através das invenções, e não seria apenas os engenheiros que possuem graduações, mas todo mundo que de alguma forma já contribuiu para a engenharia e não apenas a engenharia civil. Mas se vocês olharem em volta, vocês vão ver móveis, vão ver piso, cimento, concreto, lâmpadas, e tudo isso faz parte de uma cadeia absurda de engenharia e invenções. Para vocês terem uma ideia, o primeiro veículo automotor, ele tinha 100 mil patentes. Para você ter 100 mil patentes, você tem que estar trabalhando pelo menos com 1 milhão de invenções. Essa gravata aqui, ela deve ter por trás dela, no mínimo, umas 100 mil patentes. Isso aqui é engenharia. Sem engenharia, não existe gravata, não existe roupa, não existe casa, não existe móveis, não existe nada. Sem engenharia, as pessoas voltam para as cavernas. Sem engenharia não tem medicina, não tem direito, não tem bibliotecas, não tem nada. O grau de civilização se mede pela engenharia, pelo ponto que a engenharia de uma determinada nação atingiu e como o governo lida com isso. Então eu falava da gravata, eu falei aí um número absurdo de patentes. Muita gente deve ter se perguntado, mas claro que não, ele está delirando. Acontece que existem as máquinas que fazem o plantio, as máquinas que fazem as colheitas, as máquinas que transformam do produto agrícola até o tecido, das máquinas que fazem os desenhos e das máquinas que fazem o corte. E nem estou falando em transporte, logística, somente até a fabricação da gravata. No mínimo, com tudo isso que eu falei, eu já subo o número agora para uns 10 milhões de invenções, para vocês terem uma ideia. Porque nesse rol de invenções, também tem as invenções que foram superadas. Um simples parafuso, obra de engenharia, ele tem pelo menos umas 100 melhorias. Foi melhorando com o tempo. Os parafusos muito antigos não tinham nada a ver, nem critério de fabricação, nem escala, nem desenho, nem tamanho com os atuais. Muitas melhorias foram inseridas durante esse tempo. Então, não apenas no processo, mas em todo o conjunto. Então, sem engenharia não existe nada. Tudo depende da engenharia, absolutamente tudo. O homem volta para a idade primitiva se não tiver engenharia. Agora, qual é o segredo das nações? É a forma como a nação lida com as suas invenções. Nós temos um órgão aqui fraquíssimo perante a importância de tudo isso, que é o INPI, com todo respeito. Nada contra o INPI, muito pelo contrário, mas pouquíssimo lembrado. Por quê? Porque as grandes nações, elas têm muito interesse em saber como está a engenharia da outra nação. Se a engenharia da outra nação está fraca, que ele é um país fraco. Se a engenharia está forte, ele é um país forte. Então a riqueza de uma nação depende de como estão os seus engenheiros. Não apenas engenheiros graduados, mas todos aqueles que lidam com engenharia.
Pode ser um engenheiro prático, um inventor. Todo inventor é um engenheiro. Todo mundo que lida com o progresso, com a ciência, com máquinas, com equipamentos, construções, estradas, é engenheiro. Então essa engenharia, ela tem que ser incentivada pelos governos. Todas as nações que estiveram à frente no seu tempo, Egito, Império Romano, o Império do Sol Nascente, Estados Unidos, agora a China, todos os impérios foram aqueles que lidaram melhor com a sua engenharia, não apenas incentivando o desenvolvimento, mas como os seus governos lidavam com isso. Então a riqueza de uma nação, tudo aquilo que você já conhece também faz parte, mas o principal de tudo é como eles lidam com as suas invenções. Quando a Inglaterra era a maior potência mundial, ela tinha as melhores invenções. Era o país que tinha o maior número, a maior qualidade e lidava melhor com as suas invenções. Não adianta ter invenções se elas não saem do papel, em muita quantidade. E aí nós tivemos o grande Henry Ford, que colocou, não foi o pai da linha de produção, mas foi o indivíduo que fez isso funcionar a todo vapor. Então eles aliaram invenções, burocracia em torno de invenções, linha de produção. Nasce uma grande nação. Filhos de quem? De ingleses, os americanos. Inventaram praticamente 70% de tudo o que você vê ao teu redor. Quem é que fabrica hoje? A China. Está lidando com essas invenções. Está quebrando patentes, desenvolvendo novas invenções. Nós dizíamos sempre que os americanos inventavam, os japoneses diminuíam e os chineses fabricavam. Essa é a forma dos grandes impérios lidarem com as invenções. Então, deixo aqui esse recado. A riqueza das nações está como o governo lida com a sua engenharia em todos os aspectos. Queridos, às vezes eu trago para vocês aqui uma sugestão de leitura. Então, como o foco hoje foi engenharia, o segredo das nações, invenções, esse livro aqui foi o melhor livro que eu já li se tratando desse assunto. Eu cheguei ao ponto de planilhar essas invenções e fazer o comparativo. Qual o país de origem do inventor, a importância daquela invenção e principalmente fazendo essa relação com o país que estava à frente naquele momento. Esse foi o livro que corroborou com essa ideia de mostrar que os países que dominaram o mundo foram aqueles que tiveram a melhor engenharia. Engenharia no ponto de vista global, tratando-se aqui principalmente de invenções. Muito obrigado, sou o perito Luciano Andrei Schadler. Tudo de bom.